Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos, no vídeo de hoje, dar sequência ao nosso grupo de estudo em relação ao livro Vivendo com os Mestres do Himalaia, para aprofundar nos contos, os nossos estudos e o nosso autoconhecimento. Eu agradeço muito a companhia de todos vocês e fica a sugestão para, caso você não for inscrito, já se inscrever aqui no canal para seguir acompanhando os nossos conteúdos que são cada vez mais assíduos. Fica também o convite para que, caso você tenha interesse de praticar meditação com a gente, que inscreva-se para a próxima turma da Jornada da Meditação, que inicia no próximo dia 16, uma segunda-feira, dia 16 de agosto. O link para inscrição está aqui embaixo na descrição. Estes grupos de práticas meditativas que acontecem em todas as segundas e quartas, ao vivo, online, às 18h30 pelo horário de Brasília, onde a gente aprofunda teórica e praticamente em cada um dos nossos encontros. São 20 encontros em pouco mais de 2 meses, em 10 semanas, que nós nos dedicamos a aprofundar o estudo e a nossa prática. E como eu sempre comento, vejo que o que mais traz resultado é a participação da Sangha, da comunidade, do grupo em si, porque cria as condições necessárias para que a gente aprofunde a nossa prática ou até mesmo inicie. Cria essa facilidade à força do grupo, nós estando pertencendo a uma egrégora, seja ela física, com todos os participantes, mas também a egrégora espiritual que nos acompanha nesse momento e facilita muito a nossa prática. Aqui embaixo também, na descrição, existem os outros links para caso você queira receber ainda as meditações gratuitas, caso você queira me acompanhar lá no Instagram ou ainda participar do nosso grupo do Telegram, que nós compartilhamos também contos acerca da meditação, das práticas meditativas e também dos aspectos da iluminação. Então, dito isso, esses primeiros informes, né, aí sim nos colocamos já disponíveis nesse momento para adentrar e dar sequência aos nossos contos de hoje. E o primeiro dos contos é Minha Mãe e Minha Mestra, ainda dentro do capítulo 3, mais precisamente na página 113. Então, vamos lá com Swamirama relatando sobre a sua mãe e a sua mestra. Certa vez, fui ao Assam a fim de conhecer Mataji. Mataji é um nome carinhoso, uma forma de se tratar uma pessoa mais idosa, uma senhora, né? Então, é isto, né? A fim de conhecer Mataji, grande dama yogi que tinha então 96 anos de idade. Ela morava ao lado de um famoso templo de Shakti chamado Kamakya. Toda a gente aspira a ir até lá, mas pouquíssimos alcançam visitar o lugar, que fica num canto afastado da Índia. De Calcutá fui a Gohat e dali fui a pé até Kamakya. Cheguei ao templo tarde da noite, tropeçando na escuridão e dando topadas com os dedos dos pés. Naquela ocasião havia 3 ou 4 casinhas de madeira perto do templo. O sacerdote convidou-me a ficar no segundo andar do mesmo edifício em que vivia aquela famosa mulher. O meu quarto tinha muitos buracos e fendas pelos quais entravam camundongos e cobras. Era terrível, mas eu não podia fazer nada. Fechei os buracos com pedaços de panos encontrado aqui e ali. Consegui passar 2 meses nesse quarto. E minhas experiências ali foram chocantes e surpreendentes no princípio, porém muito agradáveis no fim da minha estada. Fazia 20 anos que a velha senhora não saía do quarto durante o dia. Entretanto, visitava regularmente o templo à meia-noite e às 3 da madrugada. Nas primeiras 4 noites, permaneci no meu quarto, mas na quinta saí e fui para o templo. Noite de luar.
Chegando ao portão, ouvi alguém entoando mantras no interior. Era a velha senhora, sentada sozinha com uma lâmpada de óleo acesa em seu lado. Ao sentir minha presença do lado de fora do portão norte, gritou em tom peremptório: "Não entres, tu me matarás. Sou a Mãe Divina, saia deste lugar." Conquanto assustado, eu ardia por saber o que estava acontecendo no interior do templozinho. Espiei para dentro e ela precipitou-se na minha direção. Estava completamente nua. Um saco de ossos embrulhados numa pele brilhante. Cintilavam-lhe os olhos como taças de fogo, e ela gritou: "Vá embora! Por que está espreitando o que faço?" Inclinei-me de forma reverente, cuidando acalmá-la dessa forma, mas ela zurziu-me com uma bengala e me enxotou. Voltei para o quarto. Na manhã seguinte, a mãe e mestra chamou-me para o seu quarto e se pôs a falar comigo. "Preciso de vossas bênçãos", disse eu. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e depois murmurou o meu apelido que ninguém mais conhecia além de meu Gurudeva. Gurudeva é o mestre dele, né? Apertou-me entre os braços e me pôs no colo. Não sei o que então me aconteceu, mas se existe um sétimo céu, posso dizer que lá estive. Acariciando minha cabeça, me abençoou e disse: "Encontrarás muitos obstáculos no caminho, mas todos serão transpostos. Vai-te com as minhas bênçãos." "Mas quero ficar aqui por algum tempo", roguei eu, e ela consentiu. Quando lhe perguntei o que estava fazendo sozinha no templo às 3 horas da madrugada, ela respondeu: "Celebro o culto de Shakti e não quero ninguém perto de mim à meia-noite nem às 3 da madrugada. Da meia-noite às 2 e das 3 às 4:30 ninguém visita o templo." Ela permitiu que eu me sentasse perto dela durante meia hora todas as noites. Quando eu me sentava à sua frente, toda a minha consciência se elevava, como se eu estivesse sentado diante de meu mestre. Em meu coração, aceitava-a por minha mãe e mestra. Eu queria fazer-lhe muitas perguntas, mas ela me ordenou que permanecesse calado. Obedeci-lhe e recebi as respostas às minhas perguntas sem que nenhum de nós falasse. O silêncio era mais comunicativo do que qualquer outro tipo de ensinança. Os professores mais adiantados transmitem em silêncio os seus conhecimentos. Ela era uma velha muito poderosa e, não obstante, muito suave, dotada de tremenda força de vontade. Observei que tudo o que dizia se revelava sempre verdadeiro. Quando alguém vinha lhe pedir ajuda, falava muito pouco e sempre em sentenças breves. "Vai, acontecerá, bendito seja, rezas para a Mãe Divina." Em seguida, ia para o seu quarto. Quando eu soube que essa mãe, que eu chamava de mãe e mestra, não se deitava para dormir, mas permanecia sentada em postura de meditação a noite inteira, comecei a observá-la espiando pela fresta em sua porta. Passei 3 dias e 3 noites a observá-la e descobri que, de fato, ela nunca dormia. Um dia eu lhe disse: "Mãe, se vos deitardes, lhe farei uma massagem bem suave que ajudará a adormecer." Ela deu uma risadinha e respondeu: "Dormir, isso não é para mim. Já passei além da preguiça e da inércia. Gosto do sono acordada, para o qual não preciso me deitar. Acreditas que uma pessoa que aprecia o sono e yogi necessita do sono dos porcos?"
Como assim? Perguntei. Os porcos comem mais do que podem comer, explicou ela, e depois se deitam roncando. Pergunto a mim mesma como é possível dormir tanto. Explicou-me então toda a anatomia do sono e perguntou-me se eu conhecia o mecanismo em que um ser humano vai do estado consciente para o estado de sonho, e em seguida para o estado ainda mais profundo do sono. Principiou a me dar lições precisas e sistemáticas. Depois disso, me foi possível compreender a Mandukya Upanishad, que explica justamente os 3 estados da mente, que são vigília, sonho e sono. Ele coloca aqui inclusive. E o 4º estado de Turiya, que recebe a denominação de estado além. Esta Upanishad, e lembrando que Upanishad significa literalmente aos pés do mestre, que é aquele momento onde os discípulos se encontravam com os mestres para receber as lições e dali saíam muitos compilados de ensinos e sabedoria. Mandukya Upanishad é um destes momentos de diálogos entre mestres e discípulos que saiu um tratado sobre os 3 estados da consciência e da mente, que são vigília, sonho e sono, e o estado transcendente, o estado de Turiya. Então ele segue dizendo que o Mandukya é considerado o mais importante e difícil de todos os Upanishads. Enchi 70 páginas do meu diário tomando notas enquanto ela falava. Em sua fala macia e lenta, não havia repetições e nem erros. Ela fez um comentário sistemático deste Upanishad, que eu compreendia intelectualmente, mas só compreendi realmente quando comecei a praticar o exercício de permanecer consciente durante os 4 estados. Depois de 2 meses e meio, chegou o dia da partida. Eu estava muito triste, mas ela me disse: "Não te afeiçoes à imagem da mãe em meu corpo físico e em minha personalidade. Sou a mãe do universo que está em toda parte. Aprende a elevar a tua consciência acima e além do meu eu mortal." Olhei-a com os olhos marejados de lágrimas e ela me disse: "Não temas, estou contigo." Eu lhe disse adeus e voltei mais uma vez para minha morada no Himalaia. Meu mestre falou muito bem da velha senhora, que vivia na área daquele templo desde os 12 anos e lá ficou até os 101 anos, quando deixou o corpo mortal. E assim se encerra este conto, e tem muitos elementos para que a gente possa aprofundar os nossos estudos a partir de comentários. Este aspecto que Swamirama conta, relata, que muito daquilo que ele gostaria de indagar, de perguntar, mas que por orientação da velha senhora, de Mataji, ele precisava permanecer em silêncio, e mesmo nesse silêncio todas as suas dúvidas, anseios e questionamentos eram respondidas. Isso diz muito, porque é um método pedagógico muito utilizado pelos mestres. Há uma velha e clássica frase que diz que o maior de todos os mestres sempre foi, é e sempre será o silêncio. E o silêncio comunica muito, e comunica de uma forma completa. Às vezes as palavras, elas deixam de tocar profundamente as questões, mas o silêncio ele carrega a ideia. E o discípulo, estando em contato com essa ideia, ele passa subitamente a compreender, a entender. É muito comum mestres sentarem, entrarem em meditação
e expandirem o seu próprio campo, e este campo expandido tocando quem está sentado diante dele e diante dela. Instruir. Este campo expandido, ao chegar até nós, faz com que a gente, de fato, entenda e compreenda pela experiência direta, e não através de palavras vindo de um terceiro. Mas nós nos tornamos a própria experiência, nós criamos um estado de elevação de consciência em nosso íntimo, e por estarmos nesse estado, nós simplesmente compreendemos, e assim sabemos, e todas as nossas dúvidas são deixadas por terra. Este é um dos aspectos que muito se ensina através do silêncio. Hoje em dia, e principalmente na nossa cultura, que isso não é tão levado adiante, né? A gente dá muito mais valor, quem sabe, às formas de expressão que são muito importantes, né? Como retórica, como oratória, como o diálogo, como a maiêutica, quem sabe, né? São poucos que conseguem atingi-la, mas se atingida é uma das formas de nos carregar e nos levar à verdade também. Mas o silêncio, extrapolando tudo isso, é também uma das principais ferramentas que a vida utiliza para nos instruir. Daí surge, inclusive, dos contextos tibetanos, dos ensinamentos tibetanos, algo que foi traduzido até por Helena Blavatsky e se tornou bastante popular na nossa cultura e tradição aqui no Oriente, que é a voz do silêncio, que são compilados de ensinos tibetanos, mas que este silêncio, ele tem uma voz. E essa voz diz o quê? Traz para nós os verdadeiros ensinos e a verdade. Mas para que a gente possa ouvir a voz do silêncio, há que aquietar muitos elementos internos. Ou melhor, aquietar todos os elementos da personalidade para que eles permaneçam em silêncio e a gente possa colocar a nossa atenção nessa atmosfera que nos envolve a todo instante, uma vez que, como a própria Mataji falou, ela é a mãe do universo e está em toda parte. Mas para que a gente ouça essas partes, precisamos permanecer em silêncio. Daí a importância das práticas meditativas e do uso da meditação como forma de aquisição de sabedoria e inclusive de conhecimento. Num dos aforismos de Tao Te Ching, Lao Tse nos conta que é possível conhecer o mundo sem que se saia do seu quarto, mesmo estando com as janelas cerradas. De que forma? A partir desse aspecto que comentamos aqui agora. Outro ponto bastante profundo em relação a este conto é a própria Mandukya Upanishad e os 3 estados da mente. É possível que a gente mantenha, a partir das práticas como Swami Rama trouxe aqui, o nosso estado de consciência em todos os estados da mente. Porque existe distinção entre mente e consciência, né? A nossa consciência extrapola a mente. A gente pode sim utilizar a nossa consciência e colocá-la na nossa mente, mas eu posso colocar a minha consciência também nas minhas emoções, posso colocar a minha consciência nos aspectos vitais da minha respiração, posso colocar a consciência no meu corpo. Então, a consciência, ela extrapola esses corpos, inclusive o corpo mental. E a mente, ela manifesta alguns estados, como por exemplo o estado de vigília, esse estado de acordado, o estado de sono, o estado de sonho e o estado de iluminação, de transcendência, que é o estado de Turiya. E nós, mediante prática da nossa consciência, nós podemos sim, este é o caminho do yoga também, permanecer conscientes mesmo fora do estado de vigília. Por exemplo, no estado de sono, por exemplo, no estado de sonho, por exemplo, no estado de Turiya.
de transcendência. A consciência manifesta no estado do sono, talvez se manifestem alguns CIDs, como por exemplo os desdobramentos conscientes, as projeções astrais conscientes. No estado de sonho é o que a gente às vezes vê dizendo por sonhos lúcidos. E o estado de Turiya, ele traz consigo já uma profunda consciência, porque é a grande iluminação e discernimento dentro da mente. Esse profundo estado de iluminação manifestado na mente, que por sua vez interfere em todos os outros níveis. Agora, a gente percebe que isso é um pouco desafiador para nós, porque nós, na maioria dos casos, sequer mantemos o estado de consciência na vigília. A gente mesmo estando em vigília aqui, que nos dizemos conscientes, muitas vezes estamos avoados, estamos agitados, não presentes, com falta de consciência. Então, para que a gente possa atingir esses outros estados de consciência, no sono, no sonho e chegar a Turiya, se faz necessário que a gente esteja presente e consciente na vigília, no corpo, que aliás é uma das principais e melhores técnicas para quem quer desenvolver as práticas de projeções astrais conscientes. Esteja consciente aqui, que isso se torna mais e mais natural para você, então se fará também natural no momento do seu sono. Assim você estará consciente em seu sono. Criemos a consciência aqui e ela se estenderá. Isso é fato. Então, acredito que seja este ou estes os comentários em relação ao primeiro conto. E isso nos leva ao segundo conto do dia deste nosso encontro, que é um yogi eterno. Vamos lá. Este é curtinho a princípio, é curtinho. E o último conto do capítulo 3. Então, avançaremos hoje inclusive para o capítulo 4. Um yogi eterno. Praticamente em todos os verões, Devrababa, que vive no Uttar Pradesh oriental, vem a um santuário nas montanhas do Himalaia, onde passa alguns meses. Dizem-no velhíssimo. Não fiquei sabendo disso diretamente, mas ouvi o Dr. Rajendra Prasad, primeiro presidente da Índia, dizer que pode atestar por experiência própria que Devrababa tem mais de 150 anos de idade. E contou que, em sua infância, seu pai o levou a esse Baba, que já era na época um homem muito velho. Na ocasião em que prestou esse depoimento, o Dr. Prasad tinha mais de 70 anos. A afirmativa despertou-me a curiosidade e fiz questão de conhecer o Baba quando se detivesse em Rishikesh, a caminho do santuário da montanha. Conversamos ali a miúde. Ele estava vivendo numa choça temporária de pinho, que lhe erguiam onde quer que fosse. Às vezes também vivia em casas de árvore, e parecia perfeitamente saudável. Ninguém lhe daria mais do que 70 e poucos anos. Muito austero e delicado, não consente que nenhum estudante o toque. E às vezes faz discursos sobre o amor divino. É muito famoso no norte da Índia. Imensas multidões se reúnem para receber o seu darshana. O darshana é o seu olhar, a sua forma de ver. Darshana é muitas vezes traduzido por ponto de vista, mas nesse caso aqui é o olhar do mestre. E o olhar do mestre carrega muita informação neste silêncio que nós comentamos agora há pouco, nesse campo, carrega muita informação, carrega muitas bênçãos.
Então, muitas pessoas se reúnem para receber o seu olhar, o seu toque energético. Tem um grande séquito e a polícia e outros funcionários do governo visitam-no com frequência, desejosos de serem abençoados. Vários dos meus alunos americanos visitaram-no, durante Kumbh Mela, a grande feira que se realiza de 12 em 12 anos na Índia e que em 1974 se realizou em Hardwar. Tentei descobrir-lhe o segredo da longevidade e averiguei que ele pratica regularmente certos aspectos da yoga. Só come frutas e vegetais. Existem muitas práticas específicas do yoga. Os aspirantes individuais escolhem as que mais lhe convêm. Durante a minha conversação com Baba, ouvi-lhe dizer: a felicidade é a maior de todas as riquezas. A pontualidade é essencial. A prática de métodos adiantados de respiração é igualmente importante. A técnica do não envelhecimento se resume numa técnica de pranayama. Esse Devrabhava é um símbolo de amor. Aqui é importante a gente dizer, essas técnicas específicas de yoga, Devrabhava, que inclusive se nós colocarmos no YouTube Devrabhava, a gente encontra imagens deste mestre que acreditava sim ter mais de 150 anos, alguns dizem até 250. Mas essas técnicas de pranayamas, o que são os pranayamas? Alguns traduzem como sendo exercícios respiratórios, exercícios de controle da respiração, mas não. Pranayama são exercícios de expansão da energia vital a partir de exercícios respiratórios. O prana, a energia vital, ela não é o ar, mas ela está também no ar. E quando nós inspiramos, respiramos, nós trazemos também essa energia vital que está no ar a partir da nossa respiração, e isso nos alimenta. Aliás, é o que mais nos alimenta, o que mais nos fornece energia. Não é o alimento físico e nem a água que ingerimos, mas sim a respiração que está acontecendo o tempo todo com a gente. E muito bem, quando a gente realiza determinados exercícios respiratórios, nós conseguimos aproveitar mais da vitalidade que está na atmosfera, e isso faz com que nós sejamos mais alimentados, o nosso ser a nível celular também se alimente, e isso cria um rejuvenescimento ou um retardo em relação ao envelhecimento. E isso faz com que a gente possa, sim, criar mais e mais longevidade para nós. Claro que existem muitos aspectos mentais associados a essas práticas respiratórias, porque é a nossa qualidade mental, a nossa vibração de pensamento que magnetiza a energia com uma determinada qualidade vibratória. Então é importantíssimo que nós, como Devrabhava trouxe, que a gente crie internamente, estejamos conectados com a felicidade, com o amor, e projetemos esta felicidade e amor a essa energia, magnetizando essa energia com amor, com felicidade, e então trazemos ao nosso íntimo. Assim nos sentimos rejuvenescidos, nos sentimos bem, nos sentimos felizes, todas as nossas células trabalham em felicidade, trabalham em amor. E assim a gente posterga muito do nosso envelhecimento, mas também não há como fazer isso de forma infinita, porque estamos sujeitos às leis da natureza da matéria, que são cíclicas, que nascem, crescem e morrem. Embora esse
crescimento ou envelhecimento possa ser retardado, ele não pode ser deixado de lado, pelo menos não enquanto corpo físico. Enquanto corpo espiritual, aí sim. Existem outros casos, outros relatos de mestres que são atemporais, no sentido de que permanecem vivos em tempo ininterrupto. Mas aí é uma outra manifestação. É uma manifestação de materialização espiritual, de adensamento do seu corpo espiritual para que possam ser vistos na matéria. E assim, eles são espíritos e ficam vivos então por tempo infinito, né? Mas não são os seus corpos físicos que estão vivos por tempo longevo e infinito, entre aspas aqui, mas sim o seu corpo espiritual, que a partir de um processo de adensamento, de materialização, são vistos e assim são compreendidos como mestres atemporais. Devra Rababa, muito bem. E assim nós chegamos ao 4º capítulo. O 4º capítulo chama-se Aprendendo a Humildade. E cada capítulo ele tem um pequeno parágrafo. Aqui está este pequeno parágrafo que introduz, né? Então, farei a leitura agora deste primeiro parágrafo que diz: cultivar a humildade. Errei, vamos de novo. Cultivar a virtude da humildade é dar um passo no rumo da iluminação. Sendo humildes, ganhamos muito e nada perdemos. A oração e a contemplação fortalecem nossa força de vontade no cultivo dessa qualidade interior. A oração e contemplação como fatores de desenvolvimento da humildade. Quando nós nos colocamos em postura de humildade, nós criamos uma abertura em nosso íntimo e a condição necessária para aprender, o Shoshin, o espírito de aprendiz. Se não estamos humildes, estamos numa postura às vezes até prepotente, às vezes arrogante, que nos coloca nessa posição de já sabedores. E se já sabemos, não temos a abertura necessária para aprender mais, então não há crescimento. E a iluminação é olhar para tudo com grande entusiasmo e poder de aprendizado. É estar sempre humilde. Muito bela essa introdução. E este capítulo então vai tratar sobre humildade. E o primeiro dos contos do 4º capítulo é: o ego e a vaidade são baldados. Em certa ocasião, meu mestre vivia num lugar sagrado do Himalaia, denominado Tungna. De uma feita, quando fui vê-lo, detive-me antes num santuário da montanha chamado Karnaprayag. Um grande e renomado Swami, cujo nome era Prabhat Swami, vivia numa caverna perto do santuário e por isso eu fui visitá-lo. Nessa época, eu estava sendo treinado para ser Swami. Eu o saudei de acordo com nossa tradição e ele sentara-se num cobertor dobrado 4 vezes. E uns poucos aldeões se haviam sentado diante dele. Eu ainda sofria de um inchaço do ego, em parte, pelo menos porque as pessoas nas aldeias da Índia respeitam os swamis e se inclinam diante deles. Isso alimenta o ego e acarreta muitos problemas para um swami que está sendo treinado. Prabhat Swami conhecia o meu problema. Ele sorriu e disse:
Senta-te, por favor. Não poderias fazer-me o favor de desdobrar o teu cobertor para eu poder me sentar ao teu lado? Disse eu. Eu insisti, mas ele apenas riu de mim. Por que não deixas que eu me sente ao teu lado? Eu era, naquela ocasião, extremamente presunçoso e impolido. Ele citou, então, o diálogo entre Rama e Hanuman no Yoga Vaishishta e disse: Esse Yoga Vaishishta tem aqui uma nota de rodapé, que diz que é uma obra poética de 30.000 versos sânscriticos atribuídos ao sábio Valmiki, que aliás é um grande sábio compilador de grandes epopeias indianas, e que contém, um sem número de histórias metafísicas as quais ilustram a filosofia da yoga. Rama e Hanuman, que aliás estão muito presentes também no Ramayana, que é um outro épico do príncipe Rama e da princesa Sita, e Hanuman é o macaco gigante que inclusive atravessa continentes com simplesmente uma passada e que rapta a princesa Sita. Mas enfim, vamos retornar aqui. Ele citou um diálogo de Rama e Hanuman. Abre aspas. Eternamente somos um e o mesmo, mas como seres humanos tu és ainda um servo e eu sou o teu amo. Fecha aspas. O homem moderno tenta assumir a posição de amo sem atingir coisa alguma. E a seguir continuou dizendo, o mestre, o Swami, me dando uma lição. Um homem foi ver um mestre que estava sentado numa alta plataforma ensinando muita gente. O homem ocupava uma posição de relevo na sociedade e por isso irritava-se por ser tratado como os demais estudantes, sem obter atenção especial. Subindo então aonde o mestre estava, perguntou-lhe: Senhor, posso me sentar contigo na mesma plataforma? E disse o mestre: Devias conhecer o papel do estudante, assim como o papel do mestre. Senhor, quais são então as obrigações do estudante? Perguntou o homem. E o mestre explicou: O estudante limpa, serve, lava pratos, cozinha, prepara-se, purifica-se e serve seu mestre. E o que faz o mestre, senhor? Perguntou o homem. O mestre ensina, não faz nenhum trabalho servil. Por que não posso me tornar um mestre sem fazer tudo isso? Perguntou o homem. O trabalho servil não tem relação alguma com o meu aprendizado professoral? Disse então o mestre. Não, tu te ferirás e ferirás os outros. Precisas compreender desde o princípio que o caminho espiritual tolera tudo, menos o ego. O ego coloca um véu entre o aspirante e o processo do aprendizado. Quando se torna egocêntrica, a pessoa se isola, não consegue comunicar-se com o mestre e nem com a consciência. E não segue as instruções do mestre. Um ego assim necessita de imensas austeridades e modificações, sem as quais todo o conhecimento se exaure. Este é um aspecto que a gente trabalha a nossa vida inteira, o nosso ego, e todo o caminho das práticas espirituais. Para que seja empreendido, é necessário que pelo menos um passo seja dado na direção de transcendência ou de controle e domínio do nosso próprio ego, da nossa personalidade. Por exemplo, nós que temos o costume de praticar a prática da meditação sempre cedo, que aliás, em breve, na próxima semana, a partir do dia 9,
nós já criaremos, já está criada na verdade, mas colocaremos em marcha os momentos diários de meditação às 6:30 da manhã. Mas para fechar isso que eu estava falando aqui, depois eu explico como a gente pode participar desses grupos. Para que a gente se coloque nessa prática de meditação às 6:30 da manhã, é necessário ter primeiro transcendido o aspecto da preguiça em relação ao ego. Porque senão a gente não acorda, não levanta, não pratica, somos dominados pelo nosso ego e a prática de autoconhecimento espiritual é postergada, é deixada de lado. Essa frase ela é extremamente importante. O caminho da iluminação, o caminho espiritual, independente por qual linhagem seja, tolera tudo, menos o ego. O caminho de espiritualidade, ele é altruísmo, não é egoísmo. É muito, sim, de renúncia, às vezes, do eu em detrimento do alter, do outro, que inclui nós também, uma vez que o todo nos abraça. Fazer para o outro é também fazer para nós. E nisso consiste uma sabedoria muito profunda, muito verdadeira. É necessário que a gente vá além de nós mesmos, para que possamos avançar nos caminhos espirituais, nos caminhos verdadeiros. E até fica o convite para que, caso vocês queiram, pelo menos em relação ao ego, ter um pouco mais de força para transcender a preguiça e manter as práticas meditativas, que participem conosco desses encontros diários, de segunda a sexta, para meditar, das 6:30 até às 7 horas da manhã. Neste vídeo aqui ainda eu não vou conseguir deixar na descrição a forma de adentrar nesta comunidade online, porque ainda faltam alguns ajustes na plataforma. Mas no próximo vídeo, se você tiver interesse, eu já deixo na descrição para que você possa participar. Vai ser ainda essa semana, acredito que no máximo na sexta-feira eu já consiga deixar no próximo vídeo na descrição o mecanismo que você pode fazer para se inscrever nessa plataforma e participar com a gente dessas meditações diárias. É uma comunidade online. Essa comunidade online tem um preço de uma assinatura que é R$ 49,00 mensais e que tem acesso você a esse momento ao vivo pelo Google Meeting, de participarmos juntos pela manhã, fazendo essa prática meditativa. E além disso também tem práticas curtas, diárias, de até meia hora de yoga. Aí não é comigo, as meditações sim, eu que conduzo, embora a gente permaneça mais em silêncio nesses momentos diários, mas as práticas de yoga, quem conduz é a Camila, que é a minha companheira que está organizando e dando essas práticas de yoga. Eu estou botando elas em ordem para que fique para todos vocês acessar nessa plataforma, e é um dos convites também que faço a todos vocês, assim como convido a vocês a se inscreverem no canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos que estão cada vez mais frequentes. E enfim, acredito que ainda avançaremos em mais um conto, e assim será. Então vamos a ele, ao próximo conto de hoje. Chama-se Meu Ego Inchado. Durante a estação chuvosa, os swamis não viajam, mas ficam no mesmo lugar durante 4 meses. Acodem então as pessoas e aprendem com eles os textos sagrados. Conquanto ainda estivesse sendo treinado para um swami, eu também lecionava, dava aula todos os dias.
Os alunos criam a miúde problemas para o mestre. A primeira coisa que fazem, por exemplo, é colocá-los bem acima deles, de modo que limitam a comunicação. Os meus alunos construíram uma plataforma elevada, na qual me pediram para me sentar. Envadecia-me extraordinariamente o grande número de pessoas que estudavam comigo. Isso acontece quando somos neófitos, jovens no caminho da iniciação, isso que significa um neófito, né? E ambicionamos nome e fama. E quanto mais cresce a quantidade dos nossos alunos, tanto mais egoístas nos tornamos. Ficara-me a impressão de que determinado suame entre os meus alunos não era muito inteligente. Durante as minhas palestras costumava ficar sentado quietinho num canto. Esse suame, na realidade, era um iniciado adiantado, muito embora eu o ignorasse totalmente esse fato. Ele viera porque costumava rogar ao Senhor. Ele costumava, o Swamirama, rogar ao Senhor: Senhor, Senhor, iluminai-me, me ajude, Senhor. Eu chorava e orava sinceramente, de modo que o Senhor me mandara aquele homem. E o que fazia eu? Dava-lhe a minha tanga para lavar, e lhe ordenava o dia todo que trabalhasse para mim. Ele esteve comigo 2 meses antes de decidir me ensinar uma lição. Certa manhã, estávamos ambos sentados numa rocha à beira do Ganges enquanto escovava os dentes. Ordenei-lhe: busque um pouco de água para mim. Ele estava já farto do meu ego inchado e disse: continuas a escovar. Nesse momento, eu perdi a consciência do que estava acontecendo. 2 dias depois, algumas pessoas me encontraram ali, prostrado, e eu tinha o rosto horrivelmente inchado e deixara cair a escova, mas continuava esfregando o dedo na boca sem parar. E fazia isso de forma inconscientemente. Meu mestre apareceu e me ordenou: levanta-te. Abri os olhos, mas não pude erguer o rosto de tão pesado. Tinha as gengivas inchadas e não conseguia mover o maxilar. Meu mestre então me contou: aquele Swami é um grande sábio. Foi Deus quem o mandou. Mas não sabes ser humilde e proceder como se deve com os homens de Deus? Espero então que tenhas aprendido a lição. Não tornes a cometer este mesmo erro. E então rematou: levanta-te, olha para o céu e começa a andar. Se eu ficar olhando para o céu e continuar andando, acabarei tropeçando e caindo, protestei eu. Inclinas a cabeça e será capaz de caminhar sem tropicar, disse ele. Para prosseguir na perigosa jornada da vida, tens de aprender a ser humilde. O ego e o orgulho são 2 empecilhos nessa viagem. Se não fores humilde, não aprenderás. Teu crescimento será tolhido, será assustado. Quando começamos a trilhar o caminho da espiritualidade, é essencial que sejamos humildes. O ego cria barreiras e perde-se a faculdade da discriminação. Se a discriminação não for aguçada, a razão não funcionará como convém e a mente não terá clareza. Uma mente anuviada não é um bom instrumento no caminho da iluminação. É preciso haver renúncia, é preciso haver ação. Na reconciliação das duas reside a coroa da vida. Não é a ação que cumpre renunciar, mas ao seu fruto. Certifica-te de que o ego foi aniquilado no oceano da consciência. Certifica-te de que ele não está espreitando escondido em algum lugar na câmara escura interior do teu coração. Seus métodos são variados e suas formas numerosas. A ação azeitada com amor
proporciona um lampejo de eternidade e de perpétua alegria. Mais uma vez, ou melhor, o capítulo todo irá se tratar do aspecto da humanidade, da humildade e do ego. E isto exige uma atenção profunda, porque como o próprio Swamirama comentou, o nosso ego, ele utiliza de métodos, formas das mais numerosas possíveis para se infiltrar. E se nós, por um momento, perdermos a nossa atenção, pode ter certeza que ele estará à espreita para se infiltrar novamente. Hoje, nós podemos ter vencido o nosso ego, pegando o exemplo que dei antes, vencendo a preguiça e nos levantando para meditar. Mas amanhã pode ter certeza que ele vai utilizar de outros artefatos para que a gente recaia na preguiça e não levante para manter as nossas práticas. Talvez seja o frio, talvez seja porque não é segunda-feira, é na segunda que se iniciam as coisas, talvez seja porque, nossa, ontem eu fui dormir muito tarde, então preciso descansar para que eu possa render no meu dia. Ou é porque, eu venho praticando há bastante tempo, então eu mereço esse descanso. Já foram 4 formas aqui, mas cada dia o ego se mascara de uma forma diferente. Então é extremamente importante que a gente esteja atento para percebê-lo e conseguir transcender, conseguir ir além e superar ele. O desafio é longo, mas sem sombra de dúvidas, vale muito a pena. Acredito que com este conto a gente finalize o nosso estudo de hoje. E eu mais uma vez trago aqui a solicitação e sugestão de que você se inscreva no canal para continuar acompanhando os nossos vídeos. Na sexta-feira teremos outro vídeo onde estará na descrição a forma de como você pode acessar e integrar essas nossas práticas diárias, essa nossa comunidade online e ainda praticar o yoga de forma diária. E ainda, se desejar ter um aprofundamento maior em relação ao estudo e experiência da meditação, fica também o convite para participar da próxima turma da Jornada da Meditação, que inicia no próximo dia 16 de agosto, também uma segunda-feira. Esse momento onde dedicamos, como comentei, estudos e práticas das mais diversas para experimentarmos o que é que mais faz sentido para nós junto na comunidade, junto na Sangha, criando essa egrégora, este campo de força que nos permite avançar, que inclusive nos dá força para superar o nosso ego e seguir adiante no caminho. Então agradeço muito a companhia de todos vocês. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.